Boa tarde, é um prazer compartilhar com vocês o meu trabalho. Meu nome é César Gomes, eu sou aluno aqui do mestrado em Divulgação Científica e Cultural pelo LabJOR. A minha orientadora, a professora Graça Caldas, que nos brinda com a sua presença, e aos amigos também, muito prazer. Essa pesquisa, Fake News e Vacina e os tipos de desinformação, ela é parte de uma pesquisa que eu conduzo atualmente sobre fake news no ensino médio. Eu vou procurar verificar se os alunos da escola pública e particular de Campinas, eles conseguem identificar uma notícia falsa ou não, uma informação não factual. Para isso, eu precisei produzir testes que vão verificar essa capacidade deles. E aí eu me deparei com essas notícias sobre vacina. Por quê? Me incomodou bastante a questão que as vacinas a vacinação está retrocedendo no Brasil. Inclusive, nós perdemos esse ano o selo de país que erradicou o sarampo, selo que nós tínhamos desde 2016. Então, eu trago alguns dados aqui para vocês. No calendário de vacinação obrigatória das crianças, nós tivemos uma redução de 95% para 70% de 2017 para 2018. A tríplice viral e a tetraviral também tiveram queda nesse período entre 2015 e 2017. Em maio de 2018, nós tínhamos uma expectativa de ter vacinado 80% das pessoas que deveriam ser vacinadas. E, nesse período, nós tínhamos apenas 55% das pessoas vacinadas. O chefe da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ele acredita que esse índice baixo deva-se às fake news, às informações não verdadeiras, não factuais, que circulam na internet. E nós temos alguns elementos para comprovar isso. Então, basta uma rápida visita às redes sociais, ao grupo da família, que a gente encontra algumas mensagens como essas, dizendo, por exemplo, para as pessoas não vacinar os filhos, porque a vacina faz mal, e que, no lugar, pode colocar uma receita, alguma coisa caseira, né? Então, isso é muito ruim. A própria palavra fake news, ela já não dá conta do problema, que ele é muito complexo, então, ele é muito simplista, ele é muito inadequado. Eu busco como teoria para fazer essas análises a Claire Wardle e o Hossein Derakhshan, que são dois pesquisadores ligados à Universidade de Harvard, e eles fizeram um estudo sobre desordem da informação a pedido do Conselho da Europa. E eles trazem alguns conceitos que até já foram falados aqui, mas não foi citado essa fonte, então eu vou citar. Então, eles falam em misinformation, que é o erro jornalístico, quando você apura mal, quando você não checa corretamente. A malinformation, que é a informação proposital, você manipula, você vaza dados propositalmente, como a pornografia de vingança, por exemplo, os nudes, os famosos nudes. E uma terceira seria a disinformation. A disinformation seria quando aí sim, as teorias de conspiração, os rumores, que estão mais ligados à questão política e sociopolítica. Então, as análises que eu faço é em cima desses 7 tipos de desinformação que eles trazem nesse estudo, e eu vou rapidamente passar um por um para exemplificar. Então, a sátira ou paródia seria sites como Sensacionalista, que fazem notícias em forma de humor. Conteúdo enganoso. Então, aqui eu tenho uma notícia que circulou no Facebook de que a vacina contra a febre amarela teria perdido a validade, teria perdido a eficácia. Então, eles até dão o link da Fiocruz. Quando você vai ver a notícia da Fiocruz, ela diz que, de fato, há estudos sobre a mutação do vírus, mas que a mutação do vírus ela não impede a vacinação. Então, ou seja, a vacinação continua sendo eficaz e é preciso vacinar as crianças. Então, é o conteúdo enganoso, ele é parte apenas verdadeiro. Aqui eu tenho o conteúdo impostor, que é o terceiro tipo, que é quando você pega fontes genuínas e você altera alguma parte dessa fonte para poder
enganar as pessoas mais desatentas. Então, aqui teve até um processo judicial entre a Folha de São Paulo e a Falha de São Paulo. Pelo que me consta agora, a falha está apenas no Twitter. 4 seria o conteúdo fabricado, que seria mesmo uma notícia 100% fabricada. Então, aqui nós temos uma informação de que a reação da vacina da gripe estaria causando um surto mortal nas pessoas. Então, na verdade, é uma informação enganosa e fabricada. Por quê? A reação, toda vacina tem reação, mas a reação da vacina gripe, ela dura no máximo 48 horas e ela não chega a matar. E a reação, quando tem, de uma forma mais severa, é de 1 a cada 1000 casos. E, inclusive, quando você vai ler o texto, tem lá as fontes, aí é um centro de endemias dos Estados Unidos, e lá onde foi criado o boato já foi desmentido, então essa coisa de importar o boato também nós temos bastante forte, no caso das vacinas. Aqui eu tenho o falso contexto, que o Trump teria dito que vacina é a maior fraude da história, e, no caso, a falsa conexão. Então, a manchete é uma coisa e, quando você vai ler o texto, é outra. Lá dentro do texto, ele diz o quê? Ele diz, olha, eu nunca me vacino, ou eu não gosto de me vacinar, eu não gosto de coisas ruins dentro de mim. Então, na verdade, assim, ele não disse que a vacina é uma fraude. Essa foi uma dedução de quem fez a manchete. Mas ele critica, de fato, a questão da vacina, ele não gosta de vacinar. Então, é o que a gente chama de falsa conexão. O sexto é o falso contexto, em que você tem uma imagem verdadeira, uma notícia verdadeira, e um contexto falso. Aqui, no caso, eu tenho uma pessoa que teria morrido na espera de um hospital, e aí é usado para criticar a presidenta, à época, das Olimpíadas, dizendo, olha, viva a tocha olímpica, a pessoa morrendo no hospital, tal. E aí eu tenho o falso contexto, o que é? A notícia é verídica, porém foi em 2014 na Venezuela. Então, só uma... e, por último, aqui, o último tipo de manipulação, que é a manipulação do contexto. Então, você tem uma foto genuína e é alterado. Eu não tinha nada sobre vacina, sobre esse assunto, então eu trouxe a da Greta Thunberg, que é bastante conhecida, que foi feita uma alteração de uma foto original dela e foi colocado, né, por um político. Okay? Então, assim, a grande questão é por que as pessoas produzem fake news? Num primeiro momento é para manipular, para enganar, mas fundamentalmente para ganhar dinheiro, porque o Google ele paga centavos por visita, mas se a visita tiver milhares de visitas, vai dar um dinheiro. E as fake news viralizam mais por quê? Porque elas têm um apelo, elas são manchetes normalmente sensacionalista, e sensacionalista vende. E aí eu busco também a teoria dos laços sociais. Quais são os laços sociais? Os laços fortes é quando você tem a relação mais forte com alguém, seu pai, sua mãe, seus parentes mais próximos, e os laços fracos são as pessoas do seu trabalho, do seu grupo de futebol, essas pessoas, né? Então, o Granovetter ele vai falar que os laços fracos eles servem para que você amplie os seus conhecimentos, adquira novas habilidades até, mas o poder de decisão para as coisas que você vai fazer, você toma com base nos laços fortes, que é com base nos seus parentes, as pessoas que você gosta mais. E aí que a fake news ela opera. Por quê? Porque, normalmente, as mensagens, como a gente vai perceber aqui, elas têm um forte apelo emocional. Então, no caso, por exemplo, essa que falava que o fígado... acabou, né? Que a vacina faria mal para o fígado, realmente ela fala que é o marido da prima Simone, etc, etc. Tá bom? Então, da minha parte é só. Obrigado.